Meus caros amigos e amigas, dando continuidade aos nossos vídeos de dicas litúrgicas, agora nós vamos continuar com a linguagem litúrgica, porém com o conteúdo. Na verdade, falamos da forma, da linguagem como texto escrito, texto falado, o texto cantado. Agora, qual o conteúdo desses textos? Nós temos aquilo que já mencionamos, o discurso direto, ou seja, o presidente da celebração falando diretamente nas suas orações com a Trindade. Todo o texto litúrgico, toda oração litúrgica é sempre trinitária, dirigida ao Pai, pelo Filho, na força do Espírito Santo. Essa é o básico, né, de toda a oração litúrgica. Também muitas vezes a própria Assembleia reza, e quando reza, reza diretamente ao mistério da Trindade. Sempre o Pai, pelo Filho, no Espírito. E nós temos também o discurso indireto. No discurso direto, nós já falamos, é a linguagem orante da liturgia. Ó Pai, e aí vem a expressão da oração, do conteúdo que é definido pela Igreja, terminando por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Normalmente, a pessoa do Pai pode ser substituída pelos seus atributos, Deus onipotente, Deus todo-poderoso e assim por diante. O Cristo, sempre o título de Senhor que lhe foi dado no Novo Testamento, após a sua glorificação, Senhor, que é a antiga tradução do termo Javé, do hebraico, e o Espírito Santo, sempre como Espírito Santo, o Espírito de Deus e assim por diante. São os nomes das três pessoas da Trindade. Nomes, porém nomes que algumas vezes se transformam também em atributos. Os nomes se distinguem em nomes de pessoas, ou seja, aqueles nomes que definem as processões internas na Trindade, ou nomes atributivos, nomes de atributos divinos que são nomes de essência e que podem ser atribuídos igualmente a qualquer uma das pessoas. Por exemplo, onipotente, criador, Senhor, redentor e assim por diante. O Pai é redentor, o Filho é redentor, o Espírito Santo é redentor, criador, o Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador, todos esses atributos. Somente são nomes de pessoas, aqueles que definem as processões internas, a processão de paternidade, de filiação e de expiração, tá? E depois nós temos o discurso indireto. O discurso indireto na liturgia, ele pode ser definido como instrutivo, como narrativo e como confessante. O instrutivo é proclamado, o instrutivo são as leituras, o instrutivo na liturgia, porque faz parte da liturgia, a homilia é instrutiva, né? Os textos, portanto, que não falam diretamente com Deus, alguns deles são instrutivos. Os outros textos são narrativos ou narrativas, que não falam diretamente a Deus, mas faz a narrativa onde, por exemplo, na Eucaristia, a narrativa da instituição da Eucaristia, na véspera da sua paixão, não é diretamente a Deus. Aqui nós temos Jesus na terceira pessoa. Na véspera da sua paixão, Jesus tomou o pão. E não estou falando, ó Jesus, na véspera de sua paixão. Não. Ó Jesus não é a expressão usada. Na véspera da sua paixão, isso é narrativo. Nós temos também o discurso confessante, que não é uma oração. Por exemplo, a profissão de fé, o credo, não é propriamente uma oração, mas é um discurso de confissão de fé.
Ou seja, nós confessamos a nossa fé. Creio em um só Deus. Nós não estamos rezando a Deus, nós estamos confessando a nossa fé. E de maneira geral, o conteúdo do texto litúrgico é adoração, louvor, ação de graças, pedido de perdão, seja de maneira direta, seja de maneira indireta. Quero lembrar, para terminar, que nas expressões trinitárias da liturgia, toda vez, diretamente ou indiretamente, toda vez que nós nos referimos à Trindade, a Deus, nós nos referimos à Trindade, sempre. Mesmo quando se fala de uma pessoa só, ó Senhor Jesus Cristo, Cristo nunca está dissociado do Pai e do Espírito. Quando nós rezamos ao Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, etc, 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 nós estamos fazendo uma oração sempre trinitária, porque o Espírito Santo não está dissociado nem do Pai e nem do Filho. E, portanto, quando nós citamos uma pessoa divina, as outras duas ali, mesmo não explicitamente, se fazem presentes. Não sei se ficou muito claro, porque são poucos minutos, mas se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, eu vejo que muita gente já está fazendo perguntas e, na medida do possível, vamos respondê-las. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.